Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje o nosso tema vai ser os arquétipos no cinema. A gente vai conversar, vai bater um papo para entender um pouco mais como que funciona, qual a influência que eles têm no nosso dia a dia. Para isso eu convidei a Bruna Von Poser. Tudo bom? Tudo bom? Obrigada por me receber. Para a gente conversar um pouquinho, a Bruna fez um curso, uma especialização em cinema em Vancouver, não é isso, Bruna? Eu fiz atuação para cinema e TV em Vancouver e também sou designer de moda, já estudei figurino e vamos falar hoje sobre arquétipos. Isso. Os arquétipos, eles estão presentes no nosso dia. Ele é um assunto que, a princípio, ele é um pouco complexo, ele é difícil de se entender, mas à medida que a gente vai... Apesar dele fazer parte do nosso dia a dia, ele é um conceito que ele ainda é novo. Mas eu gosto muito de usar um exemplo para simplificar esse entendimento, que é a figura materna. Quando a gente pensa no arquétipo mãe, independente do local onde nós estejamos, independente do nosso tempo histórico, a gente pode até dizer assim, a gente sempre vai ter um conceito associado à maternidade, independente também da experiência que a pessoa possa ter tido. A gente pensa o quê? Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em amor, em proteção, em cuidado. E isso é uma referência arquetípica. Os arquétipos, eles surgiram, um trabalho de Jung, a respeito de como que o nosso inconsciente coletivo, foi ele que trouxe essa ideia, essa noção de arquétipo associada ao nosso inconsciente coletivo. Que, novamente, independente da civilização, independente do tempo histórico, as pessoas elas tendem a ter as mesmas referências arquetípicas. Então, Bruna, vamos começar a falar a respeito do cinema. Como é que a gente vê isso tão presente? Então, quando a gente fala em cinema, a gente fala de narrativa, de roteiro e de criação de personagens, né? Então, a gente usa os roteiristas, eles usam os arquétipos para criar uma base de personalidade para os personagens. Então, quando a gente fala do arquétipo do herói, a gente pensa o quê? O herói, normalmente, ele tem a sua história como fio condutor de uma trama. Ele é um guerreiro, ele vai lutar por um bem comum, ele tem medo da vulnerabilidade, de não poder ajudar. Então, a gente pega, por exemplo, o Rei Arthur como um personagem que é totalmente o arquétipo do herói, também o arquétipo do rei, né? O Hércules, e a gente pega no cinema também filme como Star Wars, tem o Luke Skywalker, né? Ou um Harry Potter, ou até a Ripley do filme Alien. Então, o arquétipo também não tem necessariamente um sexo, né? Para dizer, então o arquétipo do herói pode ser uma heroína, pode ser uma Mulher Maravilha. O arquétipo, por exemplo, do amante. O arquétipo do amante, ele tem a ver com amor. Todos os filmes que têm romance, eles têm muito forte a presença do arquétipo do amante. Tem um filme que agora até eu achei muito legal, que eles já estão gravando, já fizeram até uma parte do filme para anunciar, não sei se você acompanhou, o Top Gun, que vai ter daqui a um ano, olha só o sucesso, né? Daqui a um ano, eles já estão fazendo o anúncio da estreia dele, que vai ser, acho que, se eu não me engano, dia 22 de julho. Do ano normalmente esses blockbusters passam na época do verão americano, né? Então, nessa época de junho, julho. Então, o Top Gun, ele é um que tem um arquétipo do amante muito forte, mas também tem um arquétipo do guerreiro muito forte. E do rebelde também. Também tem. Então, o arquétipo, um personagem não precisa estar somente dentro de um arquétipo. Porque a história dele, vão acontecendo várias coisas na história de um personagem. Ele pode até começar como um vilão e terminar como um mocinho. A jornada do herói, né? Ela pega muito esse conceito. E assim, os arquétipos, que é interessante também, é porque nós temos essa influência arquetípica em nós. Então, quando a gente começa a estudar, a perceber, a analisar mais a fundo isso, a gente também consegue identificar essas figuras arquetípicas. Tem pessoas que têm uma tendência natural a ter, por exemplo, eu vejo muito isso na consultoria de imagem, o arquétipo do inocente. Então, pessoas que têm a síndrome de Peter Pan. Quem não conhece alguém que já tem, às vezes, até independente da idade, gosta sempre de usar aquele bonezinho para trás, bermudão. Isso daí é, inconscientemente, essa influência arquetípica do inocente, muito forte. E a gente vê também no cinema. Tens algum exemplo, Bruna? Com certeza. Tem, por exemplo, o Forrest Gump,
Sim. Né? Ou a gente fala até em animações. Tem a Alice no País das Maravilhas, é a inocente que vai atrás de uma coisa que ela não sabe, a ingenuidade do inocente também, né? A Alice Desse tem bastante arquétipos ali, né? Eu gosto muito, muito, muito. Eu sempre costumo dizer que a Alice tem alguns filmes, desenhos que eles foram feitos para adultos, não foram feitos para criança. A Alice é um, Pequeno Príncipe é outro. Ele tem uma complexidade, né, emocional e de trama mesmo, psicológica, que vai além do entendimento de uma criança. Eles vão indo pela emoção, né? E pode terminar bem, pode terminar mal, porque é como a Alice, ela vai indo onde a história dela vai levando ela. É pela ingenuidade ela vai indo atrás daquilo, até a Dory do Procurando Nemo. Ela não tem noção do perigo, mas ela vai, né? Eu acho fantástico. O do tolo também, a gente vê o arquétipo do tolo muito presente em comédias. Então, Debi Lloyd, aquelas comédias bem pastelão, né? Tem muito forte do tolo. Mas não quer dizer que necessariamente a pessoa... Porque também tem pessoas que têm, por exemplo, pessoas que trabalham com humor. Elas têm esse arquétipo forte. Eu vejo assim, pessoas também que trabalham às vezes com game. Elas têm, então assim, e a gente não tem a influência de um arquétipo apenas, a gente tem essa influência, assim como no cinema, a gente tem essa influência também nas nossas vidas. É como o nosso humor não é um só, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu posso não estar tão bem, então não quer dizer que eu seja somente aquele arquétipo, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, quando eu dou aula sobre arquétipo e estereótipo, fazendo uma diferença a respeito disso, que a gente tem que ter cuidado, é que, voltando para esse tema do cinema, que nós crescemos vendo muitos filmes, desenhos, histórias que têm essas figuras arquetípicas muito fortes. E quando a gente não tem ainda um critério muito forte, muito afinado, a gente tende a se deixar levar e muitas vezes criar crenças limitantes, como, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do Titanic. O Titanic, acho que é um filme que todo mundo já assistiu, raro alguém não ter assistido, mas é um filme que a gente vê, né? Pegar já essa última versão, Leonardo DiCaprio, é o inocente, mas é uma pessoa super querida, né? Ao ponto de dar sua vida pela amada. Pela Rose. Mas é uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa que financeiramente não tem profissão, não tem objetivo, não tem nada. E já a outra pessoa da trama, o antagonista, é alguém que é riquíssimo, bem-sucedido, mas é mau caráter. Então, às vezes, se a gente não dá conta, a gente não cuida... Se não souber filtrar da maneira certa, você vai pro lado negativo da coisa. Isso né? é tanto verdade que quando eu uso esses exemplos em sala de aula, é muito comum terem pessoas dizerem, não, mas é bem assim mesmo. É bem assim, a pessoa geralmente ela é mau caráter, se ela tem, porque... E não é assim. Isso daí são crenças que são construídas, às vezes, em função desses estereótipos que não são questionados. Sim. Então, é maravilhoso o cinema, eu acho assim fantástico, incrível, as histórias fazem parte das nossas histórias, a gente cresce, outro filme que eu também amo, a trilogia, filme antiquérrimo, para ti deve ser algo como cult, né? Algo que é o De Volta para o Futuro. Ah, maravilhoso. Mas é um filme bem antigo, não é da tua época? Sim, nossa, mas assistiu todos, né? Então, até o Dr. Emmett, que seria o cientista maluco, ele entra no arquétipo do mago. Sim. Né? Que é aquela pessoa excêntrica, é um inventor, mas no De Volta para o Futuro a gente vê ele como um personagem assim, do bem, por mais que seja todo maluco, mas a gente pega também uma rainha má. Então você pode pegar esses dois aspectos, o aspecto bom e o aspecto ruim do arquétipo. Sim. Né? E que nós temos também, né? A gente tem o nosso lado luz, o nosso lado sombra e que também precisa ser visto. Isso que eu acho interessante. Hoje em dia está muito na moda, vamos dizer assim, o tema. Eu sigo algumas páginas que têm uma temática muito forte em relação ao arquétipo, mas levando mais para o sentido, até a gente conversou antes de começar o programa, de objeto de sorte. Então, existe sim
o que eu acho incrível da pesquisa que foi feita em cima dos arquétipos que Jung fez, a forma que ele utilizou para validar esse conceito. Então, o que ele fez? Ele pegou grupos de pessoas e colocou essas pessoas em contato com determinados tipos de arquétipo. E fez uma medição em relação à pressão sanguínea, ao sangue mesmo, a questão dos hormônios, a determinada figura, qual era o hormônio que era ativado, quais eram os neurotransmissores que eram ativados ali. Isso daí eu achei fantástico, essa pesquisa ela é muito completa em relação a isso. Mas também nos mostra o cuidado que a gente tem que ter na hora de se encantar pelo tema. Então, assim, exige-se que você busque conhecimento realmente a respeito do tema para não ser apenas um objeto de sorte, porque, aquilo como a gente falou, ele ativa um lado muito positivo, mas ao mesmo tempo ele pode também ativar um lado sombra que precisa ser trabalhado. E às vezes a pessoa ela não tem, se ela faz terapia, se ela tem um acompanhamento psicológico, tudo bem, mas sozinha às vezes ela não dá conta. Aí muitas vezes o lado sombra ele acaba sobrepondo o lado bom daquele arquétipo. Exatamente, e a pessoa não consegue administrar isso, não consegue trabalhar. Então, ao invés de vibrar naquela força do lado positivo, então, de ter, por exemplo, vou dar um exemplo que até muito tempo atrás, um dos meus arquétipos predominantes é o do guerreiro. Só que o do guerreiro, por exemplo, ele tem a questão da força, ele tem a questão da perseverança, da determinação de ir com tudo, de ir em busca dos seus objetivos, só que ele também tem todo aquele lado da sombra, porque a tendência é se sobrecarregar, é viver cansado, estressado, porque tem a ver com isso. E sem falar que se você não cuida, você passa a ter uma percepção da vida como tudo fosse um campo de batalha. Então você acaba inconscientemente se preparando para a guerra o tempo todo. E tudo aquilo que a gente foca acontece, se expande. Então esse que é o problema da gente ter, então o arquétipo do guerreiro, às vezes a gente precisa, mas tem que ter o equilíbrio e dizer, não, mas ok, para esse momento eu preciso dessa energia, mas também eu preciso ter um outro que equilibre. Interessante isso, né? Sim, não, é interessante que eu estudando para os arquétipos, de começar a analisar as pessoas à sua volta e como elas se encaixam em arquétipos diferentes, né? Eu me vi no arquétipo do mago, de ser excêntrico, de ser inventivo, de querer entender tudo que está à volta para usar o conhecimento para poder crescer e para ajudar os outros. Mas muitas vezes é necessário, esse excesso de conhecimento cansa. E sem falar a sombra do arquétipo do mago. Eu sei porque esse é um outro arquétipo que eu tenho muito forte. Eu tenho o inocente também muito forte, mas assim, o do mago, qual o problema? Você passa a ter um sexto sentido bem aguçado. Então, assim, determinadas coisas que você começa a perceber em função disso que de repente não seria tão interessante. Não sei se você consegue entender. Com certeza. Fica com aquele pé atrás com tudo. E aquilo ali você diz, acho que não. Então, é bem isso. Quando eu li assim, meu Deus, encaixou certinho. É bem interessante, eu acho assim fantástico. Do inocente, o inocente ele tem muito isso de acreditar, de achar que no final tudo vai dar certo. Essa é uma frase típica desse arquétipo do inocente, que no final as coisas dão sempre certo. Se não deram certo ainda, é porque não chegaram no final. Então, assim, se a gente não cuida, também fica sempre naquele futuro, naquele plano das ideias, imaginário, na projeção, vivendo muito no futuro ao invés de no presente. Projetando sempre um futuro. E esperando também muito. Exatamente, e às vezes se decepcionando com as pessoas, porque as pessoas, nós somos seres de luz e também seres que temos uma sombra muito forte que precisa ser trabalhada. E todo mundo é assim, né? E às vezes a gente se decepciona exatamente por isso, cria uma expectativa e a culpa é de quem criou a expectativa, né? Exato. Em função desse arquétipo. Eu acho assim fantástico isso. Como eu estava falando em relação do arquétipo do inocente, o exemplo que eu dei foi do Peter Pan. Isso. Que a pessoa ela tem dificuldade de crescer. Quantas pessoas a gente conhece, às vezes, com essa dificuldade? Eu acho isso muito interessante. Às vezes até relacionado a um apego com a imagem.
também voltando para a parte de trabalho em consultoria de imagem. Às vezes a pessoa ela teve uma fase da vida dela que foi muito positiva e ela tinha determinada imagem naquela época. Exemplo, tinha um corte de cabelo X, uma coloração Y, só que ela passou-se os anos e assim, a gente evolui, né? Aquilo que a gente era há um tempo atrás, até uma semana atrás, hoje é diferente, já começa assim, mas agora imagina há muitos anos. Sim. E às vezes esse apego, uma dificuldade de amadurecer. E eu acho interessante essa reflexão a respeito do tema, até para a gente se colocar, tá, hoje, como é que eu me sinto hoje? Eu tenho dificuldade de... Não é que tenha um padrão, ok, tem que ter uma roupa para determinado tipo de idade, não. Eu trabalho com um conceito que não há certo e errado, eu acho que cada caso é um caso, sempre vai depender do que você quer comunicar. Sim. A tua personalidade também. Por isso que não tem certo e errado, não, isso daí é para menina. Não, depende de diversos fatores, e principalmente do que a pessoa quer comunicar, por isso que não tem certo e errado. Mas, sim, a gente deve analisar, né? Até que ponto isso está me prendendo a uma fase da minha vida que de repente não faz hoje mais sentido. Sim. E não permite que eu dê um passo adiante, que eu mude de nível. Acaba criando uma imagem que te segura. Exatamente. Né? Ao invés de evoluir, de crescer, de se desenvolver e ir atrás, como eu falei. É um medo da mudança também que acaba acontecendo. E às vezes essa falta de percepção, por isso que eu acho muito interessante o tema, porque como é algo que faz parte do nosso inconsciente coletivo, que é esse que é o conceito principal, né, do arquétipo, é algo que internamente ele se conecta e quando a gente começa a entender, ele se torna fácil, pelos exemplos da gente conseguir se ver, não, essa fase da minha vida, eu estou mais qual arquétipo? Então, isso é interessante, isso tem me favorecido, isso tem me ajudado ou tem, de repente, me limitado de viver outras experiências? Eu passei por várias fases, vamos dizer assim, desde a fase skatista, quando eu era pequena, depois passou da fase emo, com franja na cara, depois a fase patricinha, depois a fase rock and roll. E isso é normal passar por essas fases. O problema é você ficar estagnado numa fase, num estilo, numa aparência, e isso te prender no teu trabalho, com as tuas amizades, com as relações, com as pessoas à sua volta, né? Foi bom, Bruna, ter tocado nesse assunto, porque assim, dentro desse conceito de tanto a questão arquetípica de personagens, quanto a questão de imagem, comunicação não verbal, associada ao visagismo, o que a gente trabalha? É que a nossa imagem, ela impacta as nossas emoções. Então, por isso que tem a caracterização, por exemplo, no cinema, no teatro, não é à toa. É que aquilo ali, não apenas para quem vê, vai trazer uma mensagem específica, mas principalmente para quem está atuando, né? Sim. A postura já muda. Fala um pouquinho pra gente. E as pessoas, assim, a gente pensa em caracterização, a caracterização é somente a roupa, o cabelo e a maquiagem, a parte estética de um personagem. E vai além disso. A parte importante quando você vai começar a desenvolver a caracterização de um personagem, a imagem de um personagem, você começa pelo psicológico, né? Ver como é que ele se porta, como é que ele é. Vai além da idade, da etnia, do sexo, é o que ele consome de cultura, onde que ele vai, qual é o círculo de amigos, como é que é a família. E depois, lógico, ele tem um estilo X, um estilo Y de se vestir. E aí que a parte de figurino e maquiagem e cabelo vai começar a criar a parte estética de um personagem, né? E isso vale pra gente também. Então, tudo que a gente veste tem a ver também com como a gente tá, como a gente se sente, a maquiagem que a gente tá usando. Mas quando a gente fala no cinema, ou também na TV, é um trabalho de colaboração. Uma caracterização não sai do nada, não é só de uma mente criativa. Né? Você vai ter que analisar um roteiro. Alguém criou aquele personagem, alguém escreveu, alguém imaginou. Assim, voltando ainda para essa questão da imagem afetando a emoção. Eu estou escrevendo um artigo para um trabalho da faculdade, do mestrado, de política das imagens. E é a respeito da Frida Kahlo. E o que eu acho assim, muito interessante é que a Frida ela tem várias fases
na vida dela, na história dela, e nessa parte da caracterização, que eu acho incrível, é que ela, após o casamento dela com o Diego Rivera, ela adota um figurino, vamos dizer assim, um determinado tipo de roupa que é específico de uma sociedade matriarcal mexicana. Então, assim, que tem diversos elementos ali representados na roupa, que aí entra essa questão arquetípica da força, essa questão do que está, que é muito além só, é uma roupa, não. Qual o significado que aquilo tem? Sim. Quem que usa aquelas roupas? E assim, a partir do momento que ela começa a usar, a criar esse estilo que até então ela não tinha, a partir dessa ideia, dessa concepção, a postura dela também começa a mudar. Da imagem que afeta as nossas emoções e a gente acaba, e que tem a ver com essa referência arquetípica. Sim. Olha como uma coisa está interligada à outra. Eu acho assim fantástica. A história da Frida eu acho muito rica por causa disso, ela não é à toa, eu sempre falo que ela fez história e até hoje ela é uma mulher que realmente, naquela época ela já era super revolucionária e hoje ela ainda tem uma figura muito forte, principalmente para as mulheres, né? Sim. Essa questão. Foi livre para ser quem ela queria ser numa época em que isso daí não era... Ela foi revolucionária do jeito dela ser, da própria imagem dela e da arte dela também. Sim. E como a arte dela foi modificando com os anos e com os acontecimentos da vida dela. Então, como o teu emocional, as coisas que você passa na vida, modificam tanto a maneira que você se veste, que você se porta, como o seu trabalho. E na arte, na pintura, a gente vê muito isso. Eu acho incrível a história da Frida. Ela tem essa coisa, né, do sofrimento muito forte na história dela. A obra dela se confunde com a própria arte em função disso. Ela gostava muito de retratar a sua história através dessa arte. Eu acho bem fantástico isso. Mas, Bruna, dos arquétipos assim que você viu em relação ao cinema, fala pra gente um outro assim exemplo. Agora, por exemplo, a gente voltando um pouquinho pro herói. O sucesso dos super-heróis, né? A gente vê a Marvel, tem outros... Sim, a DC, com certeza. A Marvel e a DC são as principais, né? E não tem essa coisa de idade, né? Não. De criança, adolescente, jovem, adulto. Por que você atribui esse arquétipo, a questão do cinema do super-herói hoje está tão em alta? Bom, a questão, lógico, financeira, vamos dizer assim, porque é algo que vende. Super-heróis vendem, né? O imaginário do poder, o imaginário né? do poder, com certeza. E as pessoas se veem nos super-heróis, porque eles são muito humanos. Por mais que tenham seus superpoderes, ou como até um Tony Stark, que é extremamente inteligente e criou tudo que ele é, né? Com a sua armadura, enfim... a gente se vê muito nos super-heróis na questão da humanidade deles, não só pelo poder. A gente quer ser poderoso, mas é na humanidade que a gente vê que eles têm, além dos poderes, que a gente se relaciona tanto. E hoje eu acho impressionante. Eu não acompanho tanto, tá? Então, assim... São mais de 20 eu filmes. Eu gosto, mas assim, eu não acompanho tão de perto. Mas eu estive recente com as minhas sobrinhas e elas... Não, é sequência do outro. Sim. E já faz spoiler do outro filme, né? Sempre tem alguma coisinha, elas tentando me explicar. Minha mãe queria assistir o último Homem-Aranha, e ela assim, tá, Bruna, mas o que eu tenho que assistir antes? Eu assim, mãe, acho que uns 20 filmes, para poder entender o que está acontecendo naquele. E é bastante coisa, mas é cativante, né? Porque são histórias que fala de perda, fala de amor, fala de dor, fala de infância, fala de infância. Quando a gente é criança, a gente cresce ouvindo histórias de super-heróis e assim, imagina, a Mulher Maravilha, ela é da Segunda Guerra Mundial, ela foi escrita na Segunda Guerra Mundial, naquela época mais ou menos, tem a ver com aquele contexto. Imagina, não tem nada a ver com a minha geração, mas é algo que eu ouvi e provavelmente você é outra Mulher Maravilha, isso eu acho interessante também, né? Que são as referências, até a imagem, o logo dela mudou, evoluiu. Sim. Mas a essência da história é a mesma. Uma princesa... Amazona, Isso. Né? Tem poderes. É o poder, também o empoderamento feminino, tu vê nos personagens. O legal dos super-heróis é que desde os primórdios, das primeiras revistinhas, tudo, as personagens femininas não eram só as donzelas em perigo.
Elas também eram poderosas, elas também Mas é lutavam. engraçado, né? A gente voltando agora para Disney, isso também é uma tendência. Porque eu me lembro que quando eu era mais nova, que era Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel. Hoje a gente já vê a Coragem, que é a Valente. Sim, a Valente, a Mulan. A Mulan, adoro Mulan, a história da Mulan. Então, assim, a Moana, que é bem recente agora, o Moana. Moana, na verdade, eu queria falar Moana em vez da... A Mérida, Moana. Que é o do Valente. É. Que também é total o arquétipo da heroína. Sim. E que não tem necessariamente aquela coisa de ser salva, de ser... Não. E também não tem mais o... E também eles estão cortando o Príncipe Encantado. Coitado do Príncipe Encantado, né? Eu acho também. Porque eu acho que ele é um personagem importante também. Importante, também acho. Mas é legal ter isso de não ter que ter nenhum... De não depender. De não depender. Até o arquétipo do amante acaba se perdendo, que antes ele é bem visto, por exemplo, a Bela e a Fera. Sim, total arquétipo. Todos eles, todos Branca eles. de Neve, Bela Adormecida. Todas. Então, aí, mas você vai adicionando outros arquétipos. E é interessante que ele também se altera. Vou te dar um exemplo, o da Malévola. Porque ali tem o arquétipo do amante, só que é o amor, porque o do amante, gente, não é que seja o amante ou a amante, é relacionado ao tema do amor. Sim. A afetividade. Então, a intensidade, o medo da solidão. Isso, então da Malévola a gente vê aquele amor, no caso da madrasta, pela enteada. Que a história foi toda, né, refeita, eu achei fantástica a maneira como eles colocaram. O único perigo é exatamente que no final fica aquela ideia que o único amor verdadeiro possível é esse, né? E também aí, se a gente não cuida, a gente vai para aquele outra coisa, que vai para o estereótipo de generalizar. Porque essa aqui é basicamente a diferença do arquétipo para o estereótipo. O arquétipo, ele expande o entendimento e o estereótipo, ele limita, ele restringe. Sim. É aquela coisa do rótulo que você coloca, não é isso, é isso. É aquela ideia final, vamos dizer, como se o arquétipo fosse aquela base Isso, e o estereótipo já é a imagem pronta daquilo que você... É o carimbo que dá, não é carimbo. isso e pronto, e não é. E a gente tem que cuidar exatamente para esses rótulos, porque a gente até no muito arquétipo mais. do amante, eu peguei o Coringa do filme Cavaleiro das Trevas. Daquela não relação de intensidade dele querer ser notado pelo Batman, ter aquela coisa de gato e rato. Que isso é muito comum, né? E muitas vezes de querer essa atenção, de querer essa intensidade numa relação, né? Mesmo que seja de um vilão com um super-herói, mas é essa intensidade no aspecto negativo. Né? Não é como se fosse um Romeu e Julieta, que é um amor impossível, aquela intensidade, mas também tem o lado obscuro. Sim, né? Bem interessante isso. A gente vê nas nossas relações, né? A gente vê no dia a dia, isso é muito comum. Às vezes até mesmo filhos, crianças, aquela necessidade de chamar atenção por falta, às vezes, de atenção. Aí depois reforça um aspecto e muitas vezes está tendo toda a atenção do mundo, mas na cabeça não está tendo atenção. Ou então não aquela que ela precisa. Isso é bem complexo. Depois a gente vai conversar. Mas no outro programa a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema que realmente é muito complexo e ao mesmo tempo é interessante a gente conversar para... E esse exemplo do amante, dessas relações, dessas carências afetivas e que vão se estabelecendo padrões de comportamento e que às vezes a gente consegue observar e trabalhar. E não apenas no cinema, mas também na mídia, no marketing, os arquétipos eles estão sempre presentes. Não é à toa. Quando uma marca ela estabelece uma identidade visual, um conceito, ela tem todo um estudo em cima dos arquétipos para ver qual é que é o público-alvo. Então, assim, quem compra um carro X é diferente o arquétipo daquele outro que compra outra categoria de carro. E isso não tem nada a ver necessariamente com o poder aquisitivo. São outros aspectos que motivam. Sim, a gente vê, por exemplo, tem propagandas de carro, eles fizeram uma do... eles usaram vários atores que fazem vilões de filmes, eu acho que foi até da Jaguar. E pegaram atores que fazem vilões, seria o carro do vilão. Né? Aí você pega outros carros que seriam um off-road, um 4x4, uma coisa, e pegam mais do rebelde, da pessoa mais jovem, mais aventureira. Então você vê isso de pegar o arquétipo certinho, um do vilão e um do rebelde. Sim, né? Marcar o espaço. Marcar para ver qual é o público-alvo do produto. Bruna, tá muito bom o nosso papo sobre arquétipos, é um tema muito amplo realmente. E eu te agradeço.
Quem quiser encontrar a Bruna, ela tem rede social, tem YouTube, né? Qual é o teu canal, Bruna? O meu canal no YouTube é Bruna Von Poser, né? O meu Instagram também é bruna.von.poser. E vocês podem curtir, seguir meu canal, compartilhar com os amigos, né? Fazer essa nova rede crescer. Isso mesmo, obrigada. E no próximo programa nós vamos falar sobre redes sociais e depressão. Tá super interessante, eu espero você.